Fala pessoal, beleza? William Pacheri. Eu tinha feito um vídeo anteriormente de mais ou menos 45 minutos fazendo uma análise das falas do Moro, certo? Do ex-ministro Sérgio Moro e do presidente Jair Messias Bolsonaro e sobre os acontecimentos, tá certo? Sim, eu fiz o vídeo sábado, não consegui postar no Instagram, não consegui postar no YouTube. E aí eu tinha feito vários pontos, um roteiro todo bonito, aquela coisa só. Aí eu vou vir trazer aqui agora, tentar num vídeo curto, é isso? Só mostrar os pontos e aí eu vou deixar de lição de casa para vocês fazerem as pesquisas e lerem as notícias. Eu tava lendo notícias, mostrando artigos para vocês, tá certo? Pessoal, é o seguinte, essa saída do Sérgio Moro aí, infelizmente aí, o Brasil perde devido à crise. Não é bom, não foi bom porque nenhuma crise é boa, certo? A não ser para quem quer o mal do Brasil. Para quem não quer o mal do Brasil, é ruim essa saída do Sérgio Moro devido a gente já está em pandemia, né? Enfim, vamos lá. Nós temos dois fatos, pessoal, a fala do Moro e a fala do Bolsonaro. Eu vou destacar alguns pontos referentes a isso. Nós temos o nome da Carla Zambelli circulando devido ao print tirado pelo Sérgio Moro e enviado para a Rede Globo, segundo a Rede Globo, e o nome do Valeixo, que foi o cara exonerado, tá certo? Sim. É uma novela que vai ter bastante tempo de duração aí ainda, porque o pessoal gosta de mídia e tem que ter o que falar, o que criticar, e não sei quem, entendeu? No vídeo eu tinha falado um pouquinho sobre o Sérgio Moro, um pouquinho sobre o Bolsonaro, vou pular tudo isso, vamos pro que interessa sobre as falas do Sérgio Moro, pessoal. Ó, é o seguinte, Sérgio Moro, pessoal, na entrevista dele, qualquer coisa vocês podem revisar a entrevista dele, disse que não tinha tido casos anteriores de intervenção na Polícia Federal e tudo, certo? Na época do PT, dos governos anteriores, na verdade, os governos anteriores foram o do PT, os últimos, tá certo? Tá rolando imagens pra vocês aí, mostrando que isso não é verdade, que Moro mentiu referente a isso, tá certo, pessoal? Vou deixar rolar mais um tempinho aí as imagens, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Moro fala que teria carta branca e não está tendo. Pessoal, vou deixar uma imagem enrolando aí agora, mostrando que na época da eleição, o Álvaro Dias que queria o Sérgio Moro e não o Bolsonaro. Então, por que eu tô falando isso referente a essa fala do Sérgio Moro? Bolsonaro e o plano de governo do Bolsonaro, que todo executivo tem que ter esse plano, certo? Todo cargo executivo tem que ter plano, tá certo? De governo, governador, presidente e prefeito tem que apresentar um plano de governo. Foi eleito democraticamente nas urnas o Bolsonaro junto com suas ideias. Moro veio de brinde depois, tá certo? Sim, se esse brinde foi bom ou ruim, aí fica com vocês aí esse quesito aí, eu tô falando a respeito disso. Aí, beleza, disse que teria carta branca e não está tendo, mas carta branca, então é ele que manda e dane-se tudo, dane-se qualquer coisa, o que importa é eu ter carta branca. Pessoal, a gente não tem vários presidentes, a gente tem um presidente e ele é quem manda. Legalmente, quem tem que fazer essa indicação para a Polícia Federal é o presidente. Tá mostrando aí na imagem para vocês a lei, tá certo sim? Artigo 2º aí, C, vocês leiam aí e realmente veja que o Bolsonaro é quem manda na indicação em ponto final, tá certo? Aí fica essa pergunta aí pro Moro, até que ponto ele realmente tem que ter carta branca. Pessoal, um vídeo tá rolando aí, eu vou deixar aí pra vocês aí o nome do vídeo e mostrando aí pra vocês. O ofício 045/2019 da ADPF, que é a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Pessoal, esse ofício, resumindo aí as 5 páginas, tá falando que Bolsonaro ajudou os planos da Polícia Federal, coisas que a Polícia Federal queria já que tivessem sido implantados há anos atrás, não foi. Bolsonaro proporcionou esses acontecimentos para a Polícia Federal e eles agradecem. E mostrou que o Ministério da Justiça, comandado até então por Moro, interferiu nas ações da Polícia Federal. Não foi Bolsonaro, foi o ministro Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. Vocês leiam aí o documento de 25 de outubro de 2019. Vamos lá. Moro lançou uma pergunta, por que trocar o diretor-geral? Falou, não tem motivo para fazer essa troca. Por que eu tenho que fazer essa troca? Aí eu falo, certo, eu faço uma outra pergunta. Sérgio Moro, não era melhor você mostrar para o presidente realmente por que ele não deveria trocar?
Porque ele fez a pergunta e deixou vago. Tipo, Bolsonaro, nossa, não teria que tirar, o cara é perfeito, o cara é maravilhoso. Pessoal, o que o Sérgio Moro poderia ter feito, não é o que ele deveria ter feito, o que ele poderia ter feito. Tá aqui, certo, o currículo do cara e as ações que o cara tá fazendo aqui à frente da Polícia Federal. Com os relatórios técnicos, tecnicamente o cara ó o trabalho do cara, não deve trocar. Então, Bolsonaro, tecnicamente você tá errado de querer trocar ele. Mas se não bastasse isso, eu, Sérgio Moro, eu vou mostrar pra você que ele também estava alinhado com você e com o seu plano que foi eleito. E por esse motivo. Então agora eu te encurralei, presidente. Por que você vai trocar, sendo que eu mostrei que o cara faz um dos melhores trabalhos à frente da Polícia Federal, enfim, ou se não faz. Tá aqui e ele tá alinhado com você. Me fala aí agora o motivo, ter dado um checkmate no Bolsonaro. Não foi isso que ele fez, ele deixou a pergunta vaga. Tá certo assim? Para não prolongar muito, vamos lá. Moro acusa Bolsonaro de diversos crimes. Tá aí a foto do Aras, mostrando para você que já foi protocolado um requerimento junto ao STF para que Moro prove, e se Moro não provar, ele vai ter que arcar com as consequências, certo? Porque ele fez acusações sérias e que todo mundo quer saber, o próprio Sérgio Moro vai ter que provar, e todo mundo quer saber dessas acusações, né? Na verdade, está acusando de diversos crimes um presidente da República. Tá certo, sim? E um ponto muito importante, pessoal, Moro deixou em aberto que pode ser candidato em 2022. É o seguinte, ele falou que estava à disposição do Brasil, tá certo? Essa fala aí, beleza. Só que ele saiu, certo? Em um momento que do mais de 1 ano e 4 meses aí de governo do Bolsonaro, não tinha momento pior, até o momento daquela saída, não tinha momento pior para ele sair. Por quê? Eu enumerei algumas coisas aqui. Nós estamos em meio a uma pandemia global, certo? Então vamos lá, estamos com crise na saúde, tá certo aí? Com crise na economia, porque tá tudo fechado e aí não tem como abrir comércio, não tem como trabalhar, aquele negócio, pessoal sem poder sair de casa, tá certo? Briga entre poderes, problema na saúde, na economia, briga entre poderes, o legislativo querendo mandar mais que o executivo, sendo que eles têm que trabalhar de maneira harmônica e de maneiras independentes, mas né, o legislativo quer executar, o legislativo quer, enfim, briga entre poderes. E também quando o Maia tava quase fechando o caixão dele politicamente, pessoal, todo mundo fora Maia, fora não sei o que e tal. E aí, pum, vem Sérgio Moro com essa saída e coloca um respirador no Maia. Por quê? Agora tá nos colos do Maia pedidos de impeachment de parlamentares e partidos. Impeachment baseado em quê? Em que crime? Qual é o fato concreto? Tá aqui as provas do crime, então você vai ser cometido de um crime aí de responsabilidade. Beleza, mas cadê? Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê aqui? É um print de WhatsApp? Além desses pontos aí que eu mostrei aí do Sérgio Moro, que não tinha momento pior para ele sair, por causa do que eu já falei aí, pessoal, ninguém tocou nesse assunto. Em agosto do ano passado, saiu uma pesquisa aí para eleição para 2020. Olha só que coincidência, né? Que legal, né? O do Sérgio Moro aí. Saiu uma pesquisa para 2022 e em agosto, eu tava passando aí para vocês as imagens, o Moro estava perdendo, tá certo? Em agosto de 2019. Em outra pesquisa, certo? Solicitado também pela Veja, a primeira foi pela Veja, essa segunda que vocês estão vendo também é pela Veja. Moro está empatado tecnicamente com o Bolsonaro, inclusive um pouquinho à frente do Bolsonaro se tivesse uma eleição aí, tá certo? E aí, em fevereiro deste ano, fevereiro de 2019, saiu outra pesquisa que Moro tá à frente, pessoal. Como vocês estão vendo aí. Então, voltando aqui pra mim. Engraçado, né? Moro saiu no pior momento que tinha pra sair e também saiu justo quando o nome dele tá à frente aí das pesquisas eleitorais pra presidente pra 2022, né? Que engraçado, né, galera? Coincidência, né? Mas essa vida é cheia de coincidência. Legal, meu. Bateu certinho, viu, pessoal? Certo? Agora vamos continuar com o vídeo aí, que eu só lembrei no final do vídeo e tô voltando aí pra vocês. Vamos continuar com o vídeo. Pessoal, sobre as falas do Bolsonaro, então, agora. Bolsonaro fala que abriu mão da sua indicação para o Sérgio Moro, tá certo? E que poderia ser um nome em comum, tá certo? Mas pera aí, ele não tinha dado carta branca pro Sérgio Moro? Essa carta branca vai até... Qual é o limite dessa carta branca aí dada ao Sérgio Moro?
E por que que esse limite foi rompido ou não foi rompido? O Bolsonaro tem que falar o motivo do porquê dele querer trocar, tá certo? Por que você vai querer trocar? É porque ele não estava sendo técnico, não estava alinhado? O que não é estar alinhado com você, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro? A fala do Valeixo, ele falou que Valeixo que pediu e tal. Valeixo não pronunciou, pessoal. Valeixo não veio a público, falou, pessoal, eu que pedi. Não, ele não fez isso. Ou ele não veio a público e falou, pessoal, eu numa fala com o Bolsonaro, aí eu vi que realmente eu deveria sair. Ou, pessoal, eu fui pressionado a fazer o pedido da minha saída. Não, Valeixo ainda não se pronunciou, tá certo, pessoal? Aqui, ó, Bolsonaro disse que pediu andamento, nunca pediu andamento de nenhum processo, pediu sim relatórios para a Polícia Federal para sua própria governança. Aí vem a pergunta, Bolsonaro, você precisa desses relatórios mesmo? Segunda pergunta, vocês precisam desse relatório para quê? Outra pergunta, esse relatório viria para suas mãos de forma legal ou ilegal? Pessoal, se é de forma ilegal, abre processo, vai todos os meios aí, e aí ele tem que responder legalmente referente a isso, certo? Esse é o procedimento como qualquer outro cidadão que comete, faz algo de errado, tá certo? Pega as provas, tá aqui, ó, tá aqui por causa disso, você cometeu tal crime, as consequências desse crime é esse, ponto final, para qualquer pessoa. Tá certo? Aqui no Brasil. Aí eu deixo outra pergunta, pessoal, depois dessas. Se for de maneira legal e tudo, vocês não cobram aí um governo técnico? Se ele queria um relatório para basear as políticas públicas aí de maneira técnica, ele tá errado? Bolsonaro tá errado de querer um relatório para basear as decisões dele junto com o ministro da Justiça em questões técnicas? Afinal, a prioridade não pode ser todas. Tem que ter níveis de prioridade, pessoal. Você não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não tem recurso para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que priorizar, ter níveis de prioridade. Isso é gestão. Todo mundo que faz gestão, ou se pesquisar coisas de gestão, sabe que tem que ter níveis de prioridade para suas ações, pessoal. Isso é fato. Tá certo? Vamos lá, pessoal, para mais perguntas, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Bolsonaro fala que poderia ser um nome de comum acordo e tal. Por que não houve esse comum acordo então, Bolsonaro? Você não falou. Aí você falou que foi porque Moro queria fazer uma troca aí por nome de STF e tal. Aí eu pergunto pro pessoal aí de direito e para vocês pesquisarem também. Essa fala do Bolsonaro aí que teria que ser essa troca de cargo pro STF, ele acusou o Moro de um crime, isso é crime? Se caso o Moro tivesse realmente feito um pedido dessa troca, isso é crime ou não é crime? Bolsonaro, se não for crime, independente de ser crime ou não, Bolsonaro tem que provar isso que ele falou do Sérgio Moro ou não tem que provar? Essa é a pergunta. Eu não sou de direito, certo? Eu faço engenharia de alimentos, pessoal, então eu não sei. Mas fica aí a pergunta, certo? Como o Moro vai ter que provar as acusações dele, isso aí do Bolsonaro foi uma acusação? Bolsonaro vai ter que provar isso ou não vai ter que provar isso? Ou, enfim, foi só uma fala, enfim. Tá certo? Fica aí a pergunta. Tá bom, pessoal? Vamos lá, pessoal. A Globo vazou umas mensagens, conteúdos de print, certo? Do Bolsonaro e da Carla Zambelli. Foram 2 prints divulgados. Pessoal, a Rede Globo divulgou aí pra vocês que Bolsonaro queria trocar, deixou subentendido que foi por causa que deputados aliados da base estavam sendo investigados. A Globo destacou isso de 10 a 12 lá na mensagem, recortou, só vocês verem o vídeo aí da Globo, do Jornal Nacional. Só que eles não destacaram, pessoal, lá, que era um inquérito inconstitucional, tá lá nas primeiras linhas da reportagem, pessoal. Por que a Globo não falou isso? Por que ela não falou isso? Ela tá querendo te manipular? Leia a reportagem e tire suas conclusões, pessoal. Não leia só de um jornal, não, Leia de outros jornais, vê o que as pessoas estão falando, os juristas estão falando sobre esse quesito aí, tá certo? Tem lá a fala do Carvalhosa lá, o cara lá que ajudou o impeachment lá da Dilma lá, ele também falando que o inquérito é inconstitucional. Façam suas pesquisas aí, pessoal. Pode ficar sendo manipulado por esse pessoal aí, aproveitador, tá certo? Sim. A questão aí da Carla Zambelli, ela deixou no vídeo dela, ela compartilhou para outros veículos de comunicação agora, pessoal, até o vídeo que eu tinha feito ela não tinha divulgado ainda, mas agora que eu tô refazendo o vídeo, ela divulgou o antes e o depois da conversa.
ela se propôs a querer fazer essa troca aí, essa troca pro bem pro Brasil. Mesmo se ela quisesse. Se o Bolsonaro indicasse aí o Sérgio Moro, não é atribuição do Bolsonaro colocar ele como ministro. A atribuição são dos senadores do nosso país. Então, mesmo se Bolsonaro quisesse indicar Sérgio Moro e tivesse indicado Sérgio Moro, se o Senado barrar, o Bolsonaro não pode fazer nada. O que pode fazer é colocar um outro nome para indicação. Tá certo? Sim, pessoal. Quem manda e quem desmanda é o Senado nesse quesito. Tá certo? Sim, Sérgio Moro sabe muito bem disso. Sabe muito bem disso, Sérgio Moro. Ele é juiz há 22 anos aí, tá certo? Sim. E a própria Carla Zambelli ficou decepcionada com o Sérgio Moro, foi uma apunhalada pelas costas. Sérgio Moro é padrinho, né, da Carla Zambelli, então ela divulgou um print sem permissão da Carla Zambelli, sendo que ela não é só deputada, ela é afilhada do Sérgio Moro, certo? Então ele apunhalou pelas costas uma afilhada. Tá certo, pessoal? Conclusão, então, de todos esses pontos aí que eu trouxe para vocês. Por enquanto, já que não tem nada provado, uma fala contra a outra, tá certo? Moro está com pedido de investigação em curso agora, tá certo? Moro vai ter que provar essas acusações que fez contra o Bolsonaro, certo? Bolsonaro foi eleito sem Moro, como eu mostrei para vocês, certo? Bolsonaro ele tem o direito constitucional de indicar, certo? Ele não sei se a palavra é direito constitucional, mas ele tem o direito, tá lá, eu mostrei a lei para vocês, é ele quem manda quem vai ficar como diretor ou quem não vai ficar como diretor, tá certo? Moro traiu a própria afilhada, tá certo? E resolveu também trair a nação, o nosso país ele traiu, porque não tinha momento pior. Ele poderia ter segurado a barra, pessoal, e depois lá na frente até fazer um discurso político. Pessoal, eu não saí no meio dessa crise que nós estávamos enfrentando, da saúde, ninguém podendo sair, trabalhar, eu aguentei as pontas. E juntei ainda mais provas contra o Bolsonaro. Tá aqui, pessoal. Não, ele poderia sim ter aguentado as barras. Por fim, pessoal, eu tô com o Bolsonaro. Enquanto o Moro não mostrar as provas, tá aqui, ó. Bolsonaro, ele é criminoso. Ele é criminoso, Bolsonaro. Tá uma palavra contra a outra, pessoal. E aí? Então, vou encerrar o vídeo. Vocês façam aí as análises de todos os pontos que eu deixei. Essas perguntas aí, se respondam, façam para vocês mesmos e tirem suas próprias conclusões. Eu tô com o Bolsonaro porque ainda não tem prova contra ele. E é isso aí. Falou, tchau, obrigado.